Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Resolver a equação diferencial de Bernoulli de y dx igual a 3xy mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. No primeiro momento, nós vamos descrever aqui genericamente como estas equações também podem ser representadas. No seguinte formato: dy dx mais uma função p de x y, que é igual à função q de x, que multiplica a função y elevado a n. Isto posto, nós temos que preparar, então, a equação do enunciado. E para fazê-lo, inicialmente vamos separar aqui o denominador no segundo membro, fazendo o seguinte. Então, nós temos dy dx, que é igual a, e vamos escrever 3xy sobre x ao quadrado e mais o y ao quadrado sobre x ao quadrado. Na sequência, simplificaremos o que for passível de simplificação. Nesse contexto, então, nós temos aqui, no segundo membro, a primeira parcela, com 3xy, que é simplificável por x ao quadrado. E nós podemos também, já na sequência, reescrever esta expressão com algumas expressões no primeiro membro em relação ao segundo membro. Mas primeiro vamos simplificar. Então, nós temos dy dx, que vai ser igual a 3, dividindo-se x por x ao quadrado, nós vamos ter, então, 3 sobre x, que multiplica y, e mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. Agora, do segundo membro, a primeira parcela vai ser reescrita no primeiro membro. Então, procedendo tal reescrita, nós vamos obter, então, dy dx e menos 3 sobre x, y, que é igual a y ao quadrado sobre x ao quadrado. Agora, nós temos a função mais ou menos ou aproximadamente no formato que descrevemos inicialmente de forma geral. Então, agora nós vamos destacar a função p de x, e nós sabemos que ela é o coeficiente de y do primeiro membro, ou seja, menos 3 sobre x. Nós temos também aqui a função q de x, que vai ser destacada. E a q de x vai ser reescrita do segundo membro. Se nós observarmos com um pouco de cuidado, vamos ver que y ao quadrado sobre x ao quadrado pode ser reescrito como sendo 1 sobre x ao quadrado vezes y ao quadrado. Portanto, 1 sobre x ao quadrado é a função q de x. E vamos destacá-la aqui, 1 sobre x ao quadrado. E ainda nós temos o expoente n de y do segundo membro. Então, o n nós também destacamos e sabemos que ele é dado pelo número 2. Agora, nós temos algumas informações que são relevantes e que vamos utilizar para a solução da nossa equação. Bem, vamos escrever a forma linearizada dessa equação de Bernoulli, que pode ser expressa por dz dx e mais uma função r de x vezes z, que é igual à função s de x. E a solução potencial para esta equação pode também ser expressa por, e nós temos aqui z, que é igual a e elevado a menos a integral de r de x dx vezes a integral de e elevado à integral de r de x dx e vezes a função s de x dx e mais a constante c de integração. Bem, esta aqui é uma forma de se resolver a equação já linearizada. Mas nós precisamos tanto da r de x como da s de x destacada. E, só para que nós já possamos destacar, a função z
Mais adiante um pouco vai ser representada por 1 sobre y elevado a n menos 1. Então, destacando aqui algumas informações, por exemplo, a r de x. Um modelo para r de x pode ser expresso por menos n menos 1 que multiplica a função p de x. E já vamos em busca da r de x. Então, a r de x vamos representar por menos, como já destacamos a n, ela vale 2, menos 1, vezes a p de x, que aqui é menos 3 sobre x. Então, nós temos a r de x, que pode ser representada por menos, e menos resultará em mais. 2 menos 1 é 1 vezes 3, será 3 sobre x. E agora nós temos aqui, então, destacado a r de x. Já a s de x virá de fazermos menos n menos 1, que multiplica a função q de x. Substituindo as informações que nós já conhecemos, vamos ter menos. Sabemos que o expoente n vale 2 menos 1, que multiplica. E a q de x, já destacamos, é 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado. Então, vamos aqui salientar que a s de x é igual a menos e mais menos. 2 menos 1 é 1, vezes 1, 1 sobre x ao quadrado. Então, agora também conhecemos a s de x. Logo, podemos, então, nos servir do modelo para a solução da equação, como já dissemos, já linearizada. Então, vamos lá, substituir os dados com o que nós já encontramos em termos de informação. Então, z vai ser igual a elevado a menos a integral da r de x. A r de x é 3 sobre x dx, e tudo multiplicando a integral de elevado à integral de 3 sobre x dx. Lembrando que estamos nos servindo deste modelo aqui, substituindo as informações que já coletamos há pouco. Então, multiplicamos agora pela s de x. A s de x é menos 1 sobre x ao quadrado dx e mais a constante c de integração. Bem, antes de prosseguir, então, nós vamos reescrever esta expressão aqui num outro ambiente, apenas para facilitar aqui o desenvolvimento dos cálculos que estamos fazendo. Nós temos, então, como já salientamos, a nossa função z, ou solução z, que é dada por e elevado a menos a integral de 3 sobre x dx. Isto tudo multiplicando a integral de elevado à integral de 3 sobre x dx e vezes menos 1 sobre x ao quadrado dx e mais a constante c de integração. Então, de onde saiu esta equação solução? Ora, saiu desta expressão que substituímos há pouco. Então, vamos desenvolver um pouco mais o que nós já temos representado aqui. Nós temos, então, a z que vai ser igual a e elevado a. Este 3 reescreveremos fora do sinal de integração. Vamos obter, então, menos 3 integral de dx sobre x. E que multiplica a integral de e elevado a. Aqui também o 3 será expresso fora do sinal de integração. Vamos ter 3 integral dx sobre x. Nós temos menos 1 aqui, que pode ser reescrito fora do sinal de integração. E vezes x ao quadrado do denominador pode ser reescrito como sendo x a menos 2, dx e mais c. Agora nós vamos resolver as integrais menores que estão aqui no desenvolvimento da expressão. Para isso, vamos utilizar um modelo que diz o seguinte: a integral de uma função du sobre u pode ser representada por ln du e, se fosse o caso, mais uma constante c de integração. Bem, vamos lá então. Nós temos c, que vai ser igual a e elevado a menos 3.
Integral de x sobre x vai obedecer à integral de u sobre u, que é ln de u, ou seja, ln de x, que aqui representa a função u, vezes menos a integral de e elevado a 3, que multiplica, mais uma vez, dx sobre x, cuja integral é ln de x, e vezes x a menos 2 dx e mais c. Agora vamos lembrar de algumas propriedades e características próprias dos logaritmos. Primeiro, vamos lembrar que ln de uma expressão x pode ser reescrita como sendo logaritmo de base e dessa expressão x. Nós temos também uma propriedade que diz o seguinte: um certo número c que multiplique o logaritmo de um número b numa base a também pode ser expresso pelo logaritmo de b elevado a esse c, ou seja, o produto aqui torna-se o expoente de b. O produto de c por log de b na base a, transformar-se a em logaritmo de b elevado a c, na mesma base a. E nós temos ainda, mais adiante um pouquinho, uma das consequências da definição de logaritmo que vai ser necessária, que diz que se nós tivermos uma base a elevado a um logaritmo nessa mesma base a de um certo número b, o resultado vai ser este b. E agora nós vamos desenvolver a expressão do modo como for possível. Este menos 3 será a representação de c, ou c a representação de menos 3. Portanto, menos 3 agora será reescrito como potência de x e 3 também como potência de x. E, ao mesmo tempo, este ln vai ser reescrito como sendo um log de base e. Então, z vai ser igual a e elevado ao log de base e para x elevado a menos 3, vezes menos a integral de e elevado ao log, ou logaritmo de base e, para x elevado ao cubo. Ou seja, só recordando, aplicamos primeiro a substituição de ln por logaritmo. Em seguida, aplicamos a propriedade de c, multiplicando, tornando-se aqui o expoente. E repetimos o restante da expressão com x a menos 2 dx e mais a constante c. Em seguida, z vai ser igual a... Lembrem que nós temos aqui uma base a elevado a um logaritmo da mesma base a. Se nós, entre aspas, simplificarmos as bases, o resultado vai ser o b. E nós podemos fazer isso agora. Nós temos z como base, log de base e, simplificando, o resultado vai ser x a menos 3. E multiplicando menos a integral de... Bom, simplificando as bases novamente, aplicando a consequência da definição de logaritmo, vamos ter então x elevado a 3, vezes x a menos 2 dx mais a constante c. E agora nós podemos desenvolver mais um pouquinho ainda a nossa equação, com o z que é igual a x a menos 3 e que multiplica menos a integral de. Notem que nós temos multiplicação de bases iguais. Preservamos a base x, somamos os expoentes, fazendo 3 menos 2, 1 dx mais a constante c. Agora, z vai ser igual a x a menos 3 e que vai multiplicar menos. Nós temos mais uma integral aqui que poderá ser útil para nós. E ela diz o seguinte: a integral de uma função u elevado a n de u vai ser igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E, se fosse o caso, mais a constante seria integração. Então, nós temos x elevado a 1 que virá, ou que será equiparada a u elevado a n. A integral u elevado a n mais 1, então aqui nós vamos ter o u, que é o nosso x, elevado a n, 1 mais 1, que é 2, sobre 2, e mais a constante c de integração. Este aqui seria um bom resultado, mas nós temos que lembrar do início aqui das nossas exposições que z pode ser representado por 1 sobre y elevado a n menos 1. Conhecemos o n, sabemos que ele vale 2, do início também da resolução. Então, z vai ser igual a
1 sobre y elevado a 2 menos 1, ou seja, z é 1 sobre y. E nós vamos substituir este z aqui no desenvolvimento da nossa equação. Logo, escrevendo então, vamos ter 1 sobre y, que vai ser igual a x a menos 3, e que multiplica menos x ao quadrado sobre 2, e mais a constante c de integração. Este é um bom resultado e vamos transportá-lo, transferi-lo para a resolução inicial. Então, escrevendo aqui a solução, nós vamos ter, então, 1 sobre y, que vai ser igual a x a menos 3, que multiplica menos x ao quadrado sobre 2, mais a constante c. Foi dito o seguinte, olha, esta é uma solução, mas nós temos outras, que também são possíveis. Se nós multiplicarmos, neste caso aqui, os dois lados da igualdade, ou os dois membros da igualdade, por x elevado a 3, ao fazer isso, nós vamos ter x elevado a 3 vezes 1, x elevado a 3, ou x ao cubo, sobre y, que vai ser igual a x ao cubo vezes x elevado a menos 3, resultará em x elevado a 0, ou seja, vai ser 1. Entre aspas, desaparece. E resultará em x ao quadrado sobre 2 e mais a constante de integração c. Este é outro possível resultado. E se manipularmos a nossa equação final, podemos obter outras respostas, certamente. Porém, já estamos satisfeitos com esse resultado, não é mesmo? Se você desejar, é um bom exercício manipular a expressão até obter estas outras demais respostas. E com esses resultados, galera, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!